Queridos, a paz do Senhor, nós estamos no nosso terceiro encontro hoje sobre Cristologia, tá? Sobre Cristologia. No nosso primeiro encontro nós falamos sobre a pré-existência da pessoa de Cristo, tá? Baseado em João capítulo 1, versículo de número 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? Vimos a questão que Cristo estava no princípio de todas as coisas, participou da criação, que ele se manifestou após pós-criação também, na cristofania. Deu exemplo, se não me engano, do cordeiro que Deus proveu para Abraão no lugar de Isaac, ali é uma cristofania, tá? E no segundo encontro nós falamos também sobre a natureza divina de Cristo, tá? Que essa natureza divina, ela trata de alguns atributos divinos, tá? Jesus Cristo, ele é eterno, onipotente, onipresente, onisciente e ele é imutável, tá? Essa é a natureza divina de Cristo. Vimos também que Cristo ele possui alguns ofícios. Quais são os ofícios? Ele é criador e ele é sustentador. Vimos também algumas prerrogativas de Cristo. Quais são elas? Jesus Cristo é aquele que tem a prerrogativa de perdoar pecados, tem a prerrogativa de ressuscitar mortos e tem a prerrogativa de julgar, de executar julgamento, tá? E hoje nós vamos tratar sobre a natureza humana de Cristo, tá bom? E baseado naquela pergunta que os discípulos fizeram dentro do barco, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, tá? Então, baseado nisso, quem é este? Nós vimos quem é este. Ele é a pessoa de Cristo que antes da criação ele já existia, baseado em João 1:1, tá? Ele é aquele que possui natureza divina, é aquele que possui atributos divinos, é aquele que possui ofícios divinos e prerrogativas divinas. Então, hoje nós vamos falar sobre a humanidade. E aqueles homens que estavam no barco, eles, com essa pergunta, eles ainda não tinham essa ideia, essa convicção, essa certeza de quem era aquele homem que acalmou o vento e o mar, tá? Quem é este? Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos analisar nas Sagradas Escrituras é alguns episódios, alguns fatos que a Bíblia nos leva a entender que isso é a natureza humana de Cristo. Tá? Como é que nós podemos comprovar biblicamente que de Cristo tem essa natureza humana? Primeiro fato, que o seu nascimento foi de forma humana, tá? O nascimento de Cristo foi de forma humana. Maria pariu Jesus Cristo, tá? Ela concebeu do Espírito Santo, mas Jesus nasceu como qualquer criança nasce, tá? Naquela época eu creio que não tinha cesariana, porque hoje em dia cesariana está no topo do parto normal, mas Maria pariu Jesus num parto normal, tá? Vamos em Mateus capítulo 1, versículo de número 18, para que a gente entenda e tenha como base esse texto, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo entrando aí. Doutrina do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, tá? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, um mensageiro do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua
mulher. Porque o que nela foi gerado, olha só, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí versículo 21. Ela dará à luz, ou seja, ela vai parir, tá? Ela vai dar à luz um filho que lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta por intermédio. Tudo que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a concepção foi divina, mas o fato de Maria dar à luz foi de forma humana. Então, o primeiro episódio que vai nos levar a entender que a natureza humana da pessoa de Cristo é porque a sua mãe deu à luz de forma natural, assim como a natureza ensina, assim como a natureza põe em prática, tá? Outro texto que você também pode ler é Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 30 ao versículo de número 38, que diz assim: Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, eis que conceberás e dará à luz um filho. Dar à luz de algo natural, parir, a quem chamarás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o primeiro episódio na Bíblia que nós vamos guardar como ensinamento que a pessoa de Cristo possui natureza humana é através de que? Do seu nascimento humano. Outro fato também que nós vamos ver foi a normalidade do desenvolvimento humano de Cristo, tá? Ele cresceu como qualquer criança normal, tá? Lucas capítulo de número 2, versículo de número 50 e versículo de número 52 vai nos ensinar isso. Jesus teve um desenvolvimento humano. Olha só o que diz aqui 50 versículos, versículo 50 e 52 assim: Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Vamos no versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, tá? Estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o segundo fato que vai nos levar a compreender que Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, possui a natureza humana, que além do seu nascimento de forma natural, normal, como uma mulher dar à luz, Cristo também teve um desenvolvimento humano normal, como qualquer criança, ou seja, ele crescia e se fortalecia, tá? Outro episódio que vai nos revelar a natureza humana da pessoa de Cristo é que Cristo ele tem todos os elementos essenciais da natureza humana, todos, ele possui todos, tá? Vamos ver. Mateus, capítulo 26, versículo de número 12, vai nos revelar o corpo humano de Cristo. Ele possuía um corpo humano, como qualquer um de nós. Cabeça, tronco e membros, tá? Aparelho digestivo, aparelho respiratório, circulatório, tá? Vamos lá. Mateus 26, versículo de número 12, diz assim as Escrituras Sagradas: Pois, derramando este perfume sobre o seu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então,
Um dos fatos que vai nos levar a entender que a pessoa de Cristo possui natureza humana é que Jesus Cristo possuía o quê? Um corpo humano como qualquer um de nós, tá? Capítulo de número 2 de João, versículo de número 21, também vai nos revelar este fato, que diz assim, ó: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Seu corpo. Outro fato interessante é que Jesus ele possuía também reações e vontade. Tá? Jesus ele possuía algumas reações como o ser humano possui. E vontade também, como qualquer ser humano. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 38, tá? 26, 38 vai nos revelar essa reação e vontade que Jesus também possuía pelo fato dele ser humano. Olha só o que diz o versículo de número 38. Então lhes disse: a minha alma, disse Jesus, está profundamente o quê? Triste, sentimento, tá? Razão, vontade, ele sentia tudo isso. Então aqui o versículo de número 38 do capítulo 26 vai nos revelar que Jesus possuía um sentimento de tristeza. Outro fato, Marcos 2,8, que também vai nos sinalizar isso aí, em relação aos elementos humanos da razão e da vontade que ele também sentia. Olha só o que diz o versículo de número 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Então Jesus ele percebia, ele tinha um sentimento, ele tinha vontade, ele tinha razão, tá bom? Então esses são alguns fatos que a Bíblia revela da pessoa de Cristo em ter essa natureza humana. Outro fato interessante é que Jesus Cristo também possuía alguns nomes humanos, tais quais Jesus, Mateus 1,21, tá? Fala disso. Por-lhe-ás o nome de Jesus, tá? Olha só o que diz Mateus, versículo de número 21 do capítulo 1, diz assim, ó: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus ele possuía, pelo fato dele ter a natureza humana, ele possuía nomes humanos. Jesus é um filho do homem, tá? Filho de Abraão, assim que ele era chamado. Por quê? Porque ele possuía também a natureza humana. Ok? Outro fato interessante é que Jesus, ele possuía como pessoa de Cristo, ele possuía a natureza humana, porque a pessoa de Cristo, humano, melhor dizendo, homem, tá? Homem. Ele teve algumas limitações da natureza humana, mas sem pecado. Tá bom? Mas sem pecado. É bom deixar isso bem claro. Ele possuía limitações da natureza humana, mas sem pecado. Sem errar o alvo. Tá? Quer ver um exemplo? João 4,6. João 4,6 vai nos revelar que Jesus o quê? Se cansou, ficou cansado. Tá? Assim como qualquer um de nós ficamos cansados. Um dia a dia. Agora não, porque esse negócio de quarentena, sim, também, né? Nós estamos cansados de estar enclausurados. Nós estamos cansados de viver essa vida de monotonia dentro de casa. Tá? Eu tenho certeza que eu vou sair mais crente. Eu tenho a convicção que eu vou sair mais leitor das Sagradas Escrituras. Tá? Eu tenho essa plena convicção
que a cada dia que eu abro a Bíblia Sagrada, eu tenho conseguido me alimentar e extrair algumas coisas interessantes dentro do texto bíblico, pelo fato do Espírito Santo nos educar, nos ensinar, tá? Então, outro fato interessante é em relação que Jesus Cristo teve algumas limitações da natureza humana, mas sem pecado. Olha só o que diz aqui em Mateus 4:6, diz assim: estava ali a fonte de Jacó, aquele encontro da mulher samaritana, cansado da viagem, andou muito, os pés deviam estar pegando fogo, tá? Os pés deviam estar doídos. O texto vai nos revelar que ele possuía algumas limitações da natureza humana, mas sem pecado, ou seja, Jesus ficou cansado. Cansado. Tá? Aí me chama a atenção o fato, só para abrir um parênteses aqui, tá? É que tem muitos humanos, apenas com a natureza humana, que pensam que são Superman, super-homem, homem de aço. Você não é homem de aço. Se até Jesus cansou, como é que você não vai cansar? Melhor dizendo, se até Jesus descansou, porque ele estava descansando aqui, você não quer descansar? Olha lá, não vai dar tilt, pifap, tá? Então estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, Jesus possuía uma limitação humana, que era o quê? Ficar cansado. Tá? Outro fato interessante é em Mateus. Mateus vai nos revelar que Jesus sentiu fome. Fome. Jesus ficou com fome. Hein? E quando ele estava sendo tentado pelo diabo, quando ele foi levado pelo Espírito Santo para jejuar durante 40 dias e 40 noites, qual foi o momento que o diabo se aproximou dele? Quando ele viu que Jesus estava tendo uma necessidade humana. Tá? Por quê? Porque Jesus, por ter a natureza humana, ele tinha essa limitação humana. O quê? Ele sentia fome. Olha só o que diz Mateus capítulo de número 4, versículo de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fome. Não é interessante? Que isso nos leva a entender que Jesus era humano. Outro fato interessante é João, capítulo 19, versículo de número 28, vai nos revelar que Jesus teve o quê? Sede. Vontade de beber uma água gelada, uma água fresca. João 19, versículo de número 28, vai nos revelar isso. Diz assim, as escrituras sagradas. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Onde é que ele estava? Na cruz. Estava perto de entregar-se por nós. Estava próximo dele morrer na cruz como sacrifício expiatório, sacrifício vicário. Depois, na próxima aula, vamos falar sobre o sacrifício de Cristo. Tá? Então, Jesus ele teve o quê? Sede. Outro fato interessante é Mateus 4. Que Mateus 4 vai nos revelar que o Espírito Santo levou Jesus o quê? Para ser tentado. Jesus, como humano, ele foi tentado. Teve tentações, foi tentado pelo diabo. Tá? Mas o mais interessante desse capítulo 4 de Mateus, para que a gente possa fazer uma referência, tá? Nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 18, que diz assim, ó.
Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, olha só, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus foi tentado, mas ele é poderoso para nos socorrer nas tentações. Só que há uma diferença, que Jesus, pelo fato dele ser, que a pessoa de Cristo possui a natureza humana, e pelo fato dele ter a natureza humana, ele teve limitações de natureza humana, mas ele não pecou. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Tá bom? E para eu encerrar essa questão da natureza humana, nós vamos tocar aqui num assunto interessante. É que Jesus, a pessoa de Cristo, que possui a natureza humana, ele foi muitas vezes chamado de homem. Tá? Muitas vezes ele foi chamado de homem. Principalmente no Evangelho de João. O Evangelho de João vai nos revelar isso. Capítulo 1, versículo de número 30 diz assim: ó, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, homem, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha só. Aqui, ó, esse texto aqui vai nos revelar tanto a natureza de Cristo humana, como também a natureza de Cristo divina. João Batista está dizendo aqui, ó, esse varão, ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Como é que Jesus poderia existir antes de João, se João Batista era 6 meses mais velho que ele? Isso nos leva a entender que João Batista aqui está falando das duas naturezas de Cristo, tanto a humana como a divina. Amém? Então fique com essa aula, grave no seu coração, estude não só o versículo isolado que eu li, mas leia todo o contexto para uma melhor compreensão. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.